Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. No quadro Algo a Mais de hoje, iniciaremos definindo os seguintes termos: perseverança, fé e apostasia. Em seguida, trataremos sobre os rudimentos da doutrina de Cristo e a maturidade cristã. Por fim, faremos um comentário de Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 20. Neste domingo, se Deus permitir, estudaremos a lição 6 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: perseverança e fé em tempos de apostasia. Vamos para as definições. Perseverança. De acordo com o dicionário Almeida, o termo perseverança significa permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou fracasso. 3 referências bíblicas são usadas para exemplificar este termo. Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Marcos 13:13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Romanos 2:7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Fé. Segundo o Novo Dicionário de Teologia, a fé, naturalmente, deve ser entendida de várias maneiras. Pode se referir à crença em um dogma ou se referir à confiança em uma pessoa essencialmente relacionada ao caráter desta. Já o dicionário Almeida diz que fé significa confiança em Deus e em Cristo e na sua palavra. 3 referências também são usadas para exemplificar o termo fé. Mateus capítulo 15, verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Marcos 11, 22 a 24. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Lucas 17, 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Apostasia. O dicionário Almeida primeiramente define a apostasia como negação e abandono da fé. Segundo, a revolta final contra Deus. As referências bíblicas são as seguintes: 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 2 Timóteo 2, 17 a 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em Hebreus capítulo 6, verso 1, lemos assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus,
Os rudimentos da doutrina de Cristo se referem ao ensino fundamental que os leitores devem deixar para trás, não no sentido de abandoná-lo, mas de continuar a construir uma estrutura adequada. O fundamento foi aplicado de forma correta em suas vidas e não precisa ser colocado novamente ou repetidamente. A maturidade ou perfeição, neste contexto, envolve uma resposta ativa a uma aplicação do Evangelho de Cristo, procurando diligentemente a realização plena de sua esperança, Hebreus 6:11, e demonstrando uma fé constante e uma firme perseverança, conforme Hebreus 6:12. O autor relaciona 6 elementos fundamentais da vida cristã, que a propósito também são fundamentos da fé judaica. Afinal, a fé cristã é baseada na fé judaica, constituindo seu cumprimento. A salvação, inclusive, vem dos judeus, conforme João 4:22. Se os leitores desta epístola voltassem ao judaísmo, a fim de evitar perseguições, estariam abandonando o que é perfeito em troca do imperfeito, o que é maduro em troca do imaturo. Os 2 primeiros itens, isto é, o arrependimento e a fé, são referentes a Deus e indicam o início da vida espiritual. Arrepender-se significa mudar de ideia. Não é apenas um sentimento desagradável com respeito ao pecado, pois isso seria remorso. Arrepender-se é mudar de ideia sobre o pecado de tal modo a abandoná-lo. Uma vez que o pecador se arrepende, isto é uma decisão que em si é uma dádiva de Deus, pode então exercitar a fé em Deus. O arrependimento e a fé andam juntos. Os 2 primeiros itens, arrependimento e fé, são referentes a Deus e indicam o início da vida espiritual. Arrepender-se significa mudar de ideia. Não é apenas um sentimento desagradável com respeito ao pecado, pois isso seria remorso. Arrepender-se é mudar de ideia sobre o pecado, de tal modo a abandoná-lo. Uma vez que o pecador se arrepende, pode então exercitar a fé em Deus. O arrependimento e a fé andam juntos, conforme Atos 20:21. Os 2 itens seguintes, batismo e imposição de mãos, são referentes à relação de uma pessoa com a congregação local de cristãos. No Novo Testamento, uma pessoa que se arrependia e cria em Jesus Cristo era batizada e se tornava membro de uma igreja local. Isso nós encontramos em Atos 2:41 e 47. A palavra batismos, em Hebreus 6:2, pode ser traduzida por abluções, de acordo com Hebreus 9:10. Apesar de a água não ter qualquer poder de purificar o pecado, o batismo simboliza a purificação espiritual e nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. A imposição de mãos, como vemos em Hebreus 6:2, simboliza o compartimento de uma bênção ou a consagração de uma pessoa para o ministério, 1 Timóteo 4:14. Os 2 últimos itens, a ressurreição dos mortos e o julgamento final, referem-se ao futuro. Tanto os judeus ortodoxos quanto os cristãos creem nessas doutrinas. O Antigo Testamento ensina uma ressurreição geral, mas não esclarece esse preceito. O Novo Testamento ensina uma ressurreição dos salvos e também uma ressurreição dos pecadores, conforme João 5:24-29 e Apocalipse 24:6, como também os versos 12 e 15. Resumidamente, a lição desse parágrafo, isto é, Hebreus 6:1-3, é clara. Vocês lançaram os alicerces e aprenderam os princípios básicos. É hora de avançar. Deixem que Deus os leve à maturidade. Em outras palavras, o autor de Hebreus estava muito seguro da necessidade do progresso na fé cristã. Nenhum mestre chegaria a nenhuma parte
se cada vez que começa a ensinar tivesse que começar de novo com as verdades básicas do ensino. O progresso seria impossível se cada vez tivéssemos que começar de novo pelos primeiros princípios. O autor está falando sobre maturidade cristã. E sobre esta maturidade, ele quer expressar duas coisas. Primeiro, refere-se a algo que tem a ver com a mente. Quer dizer que à medida que a pessoa cresce em idade, deveria pensar cada vez mais por si mesmo. Por exemplo, deveria ser capaz de expressar melhor quem crê que é Jesus. Deveria ter um entendimento mais profundo, não só dos atos, mas também do significado da fé cristã. Segundo, significa algo que se refere à vida. Enquanto um homem cresce, deveria ir refletindo cada vez mais a Cristo. Durante todo o tempo, deveria ir-se libertando das antigas faltas e conquistando novas virtudes. Podemos ilustrar a maturidade cristã da seguinte maneira: ninguém pode escapar de vir ao mundo como um bebê, pois essa é a única maneira de chegar aqui. Mas é triste quando um bebê não cresce. Por mais que os pais e avós gostem de segurar e de afagar um recém-nascido, seu grande desejo é que a criança cresça e desfrute uma vida plena como adulto maduro. Deus, portanto, tem o mesmo desejo para seus filhos, por isso ele nos chama à maturidade. Hebreus 6:1. O texto de Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, é bastante polêmico. De acordo com o comentário bíblico Aplicação Pessoal, nesse texto o escritor descreve certas pessoas com 4 frases. Primeiro, uma vez iluminados. Segundo, provar o dom celestial. Terceiro, participantes do Espírito Santo. E quarto, provar uma boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O escritor estava dizendo que é impossível que tais pessoas sejam restauradas ao arrependimento, caso se enfraqueçam. Há, portanto, 4 interpretações principais desta passagem. Vamos à primeira. Uma interpretação declara que esta passagem significa que os cristãos podem perder a sua salvação. No entanto, esta interpretação é negada por outras passagens das Escrituras, como João 10, 27 a 29 e Romanos 8, 38 a 39. Segunda interpretação. Alguns interpretam esta passagem como hipotética, se isto fosse possível. Mas se esta passagem fosse apenas hipotética, então a advertência seria desnecessária. Terceira interpretação. Uma outra interpretação é de que o escritor pode ter tido a intenção de ilustrar alguém que parecia ser um cristão, mas que na verdade nunca foi um verdadeiro seguidor de Cristo. Todas as frases descritivas poderiam se referir a alguém que não está realmente na fé. Esta interpretação é aceitável quando considerada em um contexto maior. Hebreus 3:16 a 19 relembra como cada judeu, vivendo no deserto, tinha visto o grande poder de Deus, tinha comido do maná, tinha acompanhado a Deus e tinha se parecido com um membro do povo de Deus. Contudo, nunca entrou na terra prometida. O escritor não queria que os cristãos caíssem na mesma categoria e experimentassem o mesmo destino. Quarta e última interpretação. Uma outra interpretação razoável surge por ligar esta porção das Escrituras com Hebreus 10, 25 a 31, onde encontramos outra severa advertência. O escritor de Hebreus estava advertindo contra um tipo específico de apostasia, que é abandonar a Jesus como sacrifício perfeito pelos pecados e retornar aos sacrifícios de animais
como um meio de expiar os pecados. Desta maneira, a severa advertência é para aqueles cristãos de origem judaica que haviam originalmente aceitado a redenção de Cristo através de seu sangue derramado e então reverteram a sua opinião para oferecer o sangue de touros e bodes como um meio de purificar os seus pecados. O comentário bíblico Aplicação Pessoal continua dizendo o seguinte: no século I, um pagão que investigasse o cristianismo e então voltasse para o paganismo se separaria completamente da igreja. Mas, para os cristãos judeus que decidiram retornar ao judaísmo, a separação era menos óbvia. O seu estilo de vida permanecia relativamente inalterado, porém, desviando-se deliberadamente de Cristo, eles estavam se desligando do perdão de Deus. É impossível que essas pessoas sejam restauradas, aquelas que já professaram ser cristãs e já experimentaram todos os lindos dons descritos nesses versículos e então se desviaram de Cristo. Por quê? Porque elas de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha ou desgraça pública. Estas pessoas mostraram desprezo por Cristo através de suas ações deliberadas. Seria como crucificar pessoalmente a Cristo outra vez. Muitos têm discutido sobre se alguém que se desvia de Cristo pode ser restaurado a Cristo. Alguns apontam para esta passagem para provar que um apóstata não pode ser restaurado. Mas os apóstatas não são o sujeito aqui. Esta passagem refere-se a pessoas que andam com Cristo e por algum tempo então passam a andar em outra direção, rejeitando a Cristo. Estas pessoas nunca poderão ser restauradas porque elas não desejarão ser restauradas. Elas escolherão endurecer seus corações contra Cristo. Não é impossível que Deus as perdoe. Antes, é impossível que sejam perdoadas, porque não se arrependerão de seus pecados. Para os cristãos hebreus, esses versículos revelavam o perigo de retornar ao judaísmo e, desta maneira, cometer uma apostasia. Aqueles que rejeitarem a Cristo não serão salvos. Cristo morreu uma vez por todos aqueles que creem. Ele não será crucificado outra vez. O comentário Bica conclui essa discussão dizendo o seguinte: muitas páginas foram escritas na tentativa de abrandar a severidade desta passagem ao minimizar e enfraquecer a experiência anterior destes apóstatas, fazendo parecer que foram apenas simpatizantes do Evangelho, sem na verdade terem se tornado pessoas regeneradas. Mas este mero jogo de palavras não merece a atenção de um exegeta sério das Escrituras de Deus e torna suspeita a premissa doutrinária que aceita tal desvio. Em Hebreus capítulo 6, versos 9 a 10, encontramos o seguinte assunto: os hebreus continuam qualificados. O autor está convencido de que os cristãos hebreus não chegaram a se desviar até o ponto descrito nos versículos 4 a 8. Embora cambaleantes e hesitantes, estão qualificados a prosseguir à busca da perfeição. Portanto, ainda que assim falamos de forma solene, é com esperança e não desespero. As coisas melhores estão em contrastes com a traição vergonhosa a Jesus no versículo 6 e a aridez dos versículos 7 e 8. Ele espera uma reação dos hebreus que pertencem à salvação. Ele apresenta razões de que Deus não seria tão injusto a ponto de desconsiderar sua obra e trabalho de caridade, manifestado tão zelosamente em favor do seu nome. Verso 10. Este é um trabalho que eles não só realizaram aos santos no passado, mas continuam desempenhando. Qualquer que seja a fraqueza que tenha ocorrido no interior, não se tornou aparente exteriormente em qualquer afrouxamento de serviço humilde
conferido aos companheiros cristãos. Exteriormente, a fidelidade deles está sem mancha. Eles podem estar certos de que Deus também inclui isto em sua avaliação completa e, portanto, ainda não os rejeitou. Já em Hebreus, capítulo 6, versos 11 a 12, o autor fala sobre a necessidade de diligência, de cuidado. O desejo ardente do autor é que cada um, observe essa expressão no verso 11, sem exceção, continue mostrando o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. A palavra espoldan, cuidado ou diligência na versão atualizada, ou prontidão na NVI, é usada como verbo em Hebreus 4:11. Procuremos, ou na versão atualizada, esforcemo-nos. Lá, o propósito que requer diligência é o repouso. Aqui é a completa certeza da esperança. As obras deles foram mantidas, mas uma parte desta certeza havia sido drenada da sua esperança em relação ao futuro triunfo de Cristo. Assim como tem procurado aplicar-se às obras, também devem aplicar-se a mesma diligência, a manter a segurança alegre do resultado final das coisas. Tendo perdido sua alegria e ânimo, eles estavam se lastimando como mártires teimosos e leais a uma causa perdida. Este é um estado espiritual perigoso e prejudicial. Se não forem diligentes nesta área, vão se tornar negligentes, é o que o autor diz no verso 12. Uma das duas situações prevalecerá: diligência ou decadência. Quando uma congregação perde a glória e o fogo, ela logo perde a verdade e o caminho. Em vez disto, diz o autor, sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eles continuam elegíveis para herdar as promessas, mas não continuarão desta forma se não seguirem diligentemente os passos daqueles que herdaram seu direito a esta herança pela paciência e fé obediente em cada teste. No capítulo 6, versos 13 a 15, o escritor traz o exemplo de Abraão. Esta referência a Abraão cumpre 3 propósitos. Primeiro, ela introduz o aspecto do juramento como uma segurança dupla para as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Verso 13. Segundo, a referência a Abraão também serve para revelar uma das promessas. Somente o resumo é citado. Certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Verso 14. A promessa completa está em Gênesis 22, 16 a 18 e inclui a referência messiânica. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. A promessa de grande bênção sobre o povo hebreu era uma rocha de esperança para cada judeu. Essa promessa continuava valendo. Este é o aspecto ressaltado aqui. Mais tarde, eles verão que esta é apenas uma das promessas e que esta e todas as outras estão sendo cumpridas abundantemente em Cristo, mas somente nele. Terceira referência. O propósito mais imediato nesses 3 versículos é ilustrar o significado da herança das promessas pela fé e paciência. Verso 12. E assim, Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Verso 15. A espera paciente foi a obediência de Abraão em oferecer Isaque. Nisto, ele venceu o teste supremo da inabalável lealdade a Deus.
É a imitação desse tipo de obediência ousada que está sendo estimulada no versículo 12. A promessa que está sendo discutida, portanto, não é a promessa de um filho a Abraão. Isso já havia sido cumprido. Era, na verdade, a promessa de uma bênção maior sobre o povo hebreu. Esta era a promessa que Abraão obteve como recompensa pela sua espera paciente. Ele não viu esta grande bênção, ele apenas recebeu a promessa. Assim, podemos ver o significado da frase: herdam as promessas, do verso 12. A ideia é intrigante. Bens herdados com os quais estamos familiarizados, como um negócio de família, nome ou título com seus direitos e privilégios, podem parecer estimulantes, mas promessas herdadas parecem insignificantes, especialmente se vêm se arrastando ao longo de muitas gerações e permanecem sem cumprimento. No entanto, o autor está esforçando-se em mostrar que estas promessas são, sem sombra de dúvidas, a porção mais inestimável da sua herança racial, que eles não devem negligenciar por indolência e descrença. Para terminarmos, Hebreus 6:16 a 20 fala sobre a certeza da promessa de Deus. Ao que tudo indica, os cristãos judeus parece que estavam vacilando em sua fé em Deus. Assim, o autor lhes dá 2 motivos para confiarem no Senhor. Para mostrar que as promessas de Deus são imutáveis, ele cita, como vimos há pouco, o exemplo de Abraão. Em algumas ocasiões, Abraão talvez tenha imaginado que a promessa jamais se cumpriria. Não obstante, continuou a confiar em Deus e a esperar pacientemente pelo filho prometido. Como ele, os cristãos judeus devem continuar a esperar pelo livramento divino no devido tempo. Em segundo lugar, o autor diz que eles podem confiar em Deus porque o Senhor não apenas fez uma promessa, mas a confirmou com um juramento. É o que nós encontramos em Hebreus 6, 16 e 17. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar, mas firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Os seres humanos juram em nome de alguém superior que pode castigá-los, caso quebrem o juramento. Uma vez que não existe ninguém superior a Deus, ele jura por si mesmo. O juramento e a promessa são 2 coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Por fim, Hebreus 6, 19 a 20 fala sobre a esperança como âncora da alma. O autor aos Hebreus apresenta a esperança como uma âncora para a alma, firme e segura. Como uma âncora segurando um navio em segurança na posição, a nossa esperança em Cristo garante a nossa segurança. Assim como a âncora do navio vai até o leito do oceano, a âncora do cristão sobe, na verdade, até o santuário celestial. Por fim, o autor mostra Jesus como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este grande tema que o autor introduziu brevemente no capítulo 5, versos 6 a 10, ele irá desenvolver no capítulo 7, que é o assunto da nossa próxima lição. Para finalizarmos de vez, gostaria de mencionar uma nota de homilética do Dr. Russell Shedd. Nota esta que serve de esboço para um sermão. Ele usa o seguinte tema: a âncora da nossa esperança.
Primeiro, é segura como a promessa de Deus. Segundo, é forte como a palavra de Deus. E terceiro, é penetrante, passa junto com Cristo para o Santo do Santo Celestial, garantindo assim nossa entrada lá. Assim, meu caro aluno ou cara aluna, encerramos mais uma edição do quadro Algo a Mais. Que Deus abençoe o seu ministério, professor, na formação do caráter de Cristo em seus alunos e que eles venham crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma ótima aula. Até o próximo quadro Algo a Mais. Fique na paz do Senhor Jesus.